FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. As florestas tropicais são fundamentais para o equilíbrio do planeta, mas a ação humana tem colocado este bioma em risco. Eu cheguei aqui no Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Santa Virgínia, em 1989. Então eu sou o primeiro gestor a trabalhar aqui no Núcleo Santa Virgínia. Trabalhar no parque significa que você está nesse ambiente quase que totalmente no seu dia a dia. Existem coisas gostosas em se fazer, prazerosas, mas nem tudo é assim. Então, prazerosas, se a gente olhar aqui no nosso ambiente, seria trabalhar dentro desta área, dessa floresta, ouvindo o passarinho, vendo os peixes, você estando em contato direto com a natureza. E isso nos gratifica muito, né? E com relação aos problemas, nem sempre nós ficamos em paz. Por quê? Porque ainda existem algumas agressões às unidades de conservação. Desde 2005, eu tenho trabalhado com pesquisas na região de Mata Atlântica. Nós começamos a trabalhar em 2005 num projeto chamado Gradiente Funcional. A ideia desse projeto era estudar como a diversidade e o funcionamento da Mata Atlântica ele variava em decorrência da mudança climática. Não uma mudança do clima que está acontecendo, mas em termos principalmente de temperatura. Neste projeto, conseguimos identificar que a biomassa e os estoques de carbono dessas florestas, eles variam ao longo desse gradiente de altitude, sendo que os maiores estoques são encontrados nas florestas que estão na região mais fria, que são as florestas montanas. Uma das conclusões desse trabalho foi que o aumento de temperatura pode levar a uma diminuição dos estoques de carbono dessas florestas, fazendo com que elas passem a ser uma fonte de CO2 para a atmosfera. Com base nisso, surgiu a oportunidade de uma parceria com um grupo da Inglaterra, numa chamada que teve junto da FAPESP com o NERC, que é a agência financiadora inglesa, para estudar a floresta tropical. Então, esse projeto Ecofor nasce dessa parceria e nós tínhamos, nesse projeto, a intenção de entender um pouco melhor como florestas que já sofreram com a ação humana, elas modificam sua diversidade e seu funcionamento em decorrência dessa atividade. E o foco sempre foi florestas que tivessem ação humana, que fosse corte, queima ou apenas fragmentação. Nós focamos os trabalhos em quantificar os estoques de carbono, tanto acima quanto abaixo do solo, fazer a identificação das espécies que ocorrem, das espécies de flora que ocorrem nessas áreas. Fizemos também levantamentos das aves que estão visitando e que estão vivendo nesses fragmentos e nessas florestas, e como é que, sempre pensando em identificar como isso tudo modifica em decorrência das ações humanas. As florestas tropicais, elas estocam cerca de 50% de todo o carbono que existe no sistema terrestre e elas processam cerca de 36% desse carbono na forma de fotossíntese, ou seja, são responsáveis por 36% da produtividade primária do planeta. Isso seria 4 vezes mais do que a contribuição das florestas boreais e temperadas juntas
para esse funcionamento. Elas também são importantes para o balanço energético do planeta, porque durante a fotossíntese, essa emissão de radiação e absorção dessa radiação são responsáveis pela manutenção de uma determinada temperatura, né? E também porque elas, durante o processo de fotossíntese, elas evapotranspiram, e essa evapotranspiração, ela vai contribuir para a formação de nuvens. As florestas tropicais sofrem com a ação humana tanto de forma direta quanto de forma indireta. Então, a forma direta seria pelo corte, pela queima, pela caça, pela extração de produtos não madeireiros, por exemplo, e também de forma indireta, né? Seja pela deposição de poluentes ou pela perda de insetos polinizadores ou outros tipos de inseto que frequentam tanto a área de floresta quanto o seu entorno e que podem estar sendo mortos pelo uso de agroquímicos. É como se fosse uma engrenagem, né? Então, numa máquina você tem essas engrenagens e se você quebrar um dente dessa engrenagem, ela pode parar de funcionar na hora ou ela pode, consequência, ser de longo prazo. Não para agora, para daqui a alguns meses, alguns anos, enfim. O parque é um grande emissor de animais. Por quê? Porque todo ano você tem os bichos se reproduzindo, que vão conquistar novos ambientes. Hoje, nós estamos passando por uma fase muito boa, porque a gente está observando que o trabalho que foi feito de proteção, de educação ambiental, deu resultado. Os bichos estão aí, eles têm aumentado, né? A caça, graças ao bom trabalho que foi feito, tem diminuído, né? As pessoas têm se conscientizado e o trabalho também de repressão tem ajudado, mas tem diminuído e isso é uma coisa muito boa. E há uma reciprocidade da fauna, porque os bichos começam a conquistar novos ambientes. Quando eu corto uma floresta, então eu cortei a floresta, a primeira coisa é que eu libero uma quantidade grande de carbono para a atmosfera. E, como todo mundo sabe, o carbono é um dos principais gases do efeito estufa, e o aumento das concentrações de gases de efeito estufa vão levar a um aumento da temperatura do planeta. Alguns acham que, olha, o desmatamento na Amazônia não tem nada a ver com a gente aqui em São Paulo, mas tem, porque essas nuvens que são produzidas na Amazônia, por exemplo, quando elas chegam até os Andes, em vez de subir, elas descem até São Paulo, até o Mato Grosso, até a Argentina e vão precipitar aqui. Então, a gente tem chuva que vem da Amazônia caindo aqui. Eu também tenho mudanças que são de longo prazo. Por exemplo, o corte seletivo de algumas espécies. Com isso, eu vou mudando as relações que as espécies têm e eu posso ter no futuro uma floresta completamente diferente da floresta que eu tenho agora, uma floresta empobrecida de espécies, uma floresta que não consegue estocar a mesma quantidade de carbono, uma floresta que não consegue evapotranspirar a mesma quantidade, pode até evapotranspirar mais, mas isso tudo mexe com esse equilíbrio do planeta. Então, é importante que a gente fique ciente que as nossas ações impactam esses sistemas e, como consequência, também vamos ser impactados por ele. As taxas de desmatamento das florestas tropicais brasileiras em 2017 para a Amazônia foi algo em torno de 7 mil quilômetros quadrados e para a Mata Atlântica 125 quilômetros quadrados. Que pode parecer pouco, né? 125 comparado com 7 mil da Amazônia, mas vale lembrar que para a Mata Atlântica a gente só tem 20% da floresta original ainda em pé. E essas áreas de floresta que restam, a grande maioria delas são fragmentos que estão isolados e espalhados ao longo de toda a Mata Atlântica, né? As pesquisas focando em florestas modificadas pelo homem têm aumentado porque, no mundo inteiro, a maior parte das florestas são florestas que tiveram algum tipo de intervenção humana.
E a gente sabe muito pouco sobre como isso afetou e afeta ainda a diversidade e o funcionamento dessas florestas. Então, quanto carbono uma floresta que é um fragmento estoca? E se eu tiver um fragmento pequeno, ele estoca menos carbono do que um fragmento grande? Então, a ideia foi entender um pouco mais sobre isso, dado que a realidade que nós temos hoje são de florestas que têm intervenção humana, quer seja ela por corte ou, como eu falei, até por mudanças climáticas, né? Os objetivos deste projeto foram de aumentar nosso conhecimento sobre essas florestas modificadas pelo homem, tentando identificar se existem características das árvores, por exemplo, ou das espécies animais, se elas mudam em decorrência da ação humana, e também se essas coisas que nós estamos identificando para essas áreas, elas podem ser aplicadas para outras florestas modificadas. E como objetivo final é pensar em como essas informações que a gente está aprendendo, elas podem ser usadas em políticas públicas que aumentem a conservação desses sistemas que são tão importantes para o equilíbrio do planeta. Esse projeto ele se encerrou no final de 2017, mas nós continuamos trabalhando nessas áreas, agora focando um pouco mais na vulnerabilidade que essas florestas têm, a seca e a possíveis eventos extremos de seca que possam levar a um aumento na incidência de fogos, de incêndios florestais nessa região. Para nós é um prazer enorme pensar que a gente está contribuindo para a preservação dessas florestas, né? O principal legado desse estudo, para além do conhecimento que a gente conseguiu aprender ao longo desse tempo, o maior legado realmente é o legado da formação de pessoas. O Ecofor foi um projeto grande que envolveu mais de 20 pesquisadores, tanto do Brasil quanto do Reino Unido. E a iniciativa da FAPESP de colaboração, desses projetos de colaboração internacionais, são de extrema importância. A gente vem observando que os índices de desmatamento ao longo dos últimos 10 anos, embora algumas entidades governamentais apontam que o número vem decrescendo, mas você tem picos de crescimento e agora focados na Amazônia e no Cerrado, que está próximo à região amazônica. A questão do desmatamento atualmente que vem ocorrendo, principalmente na região norte, no centro-oeste, nos preocupa muito. A gente precisa sensibilizar os órgãos de governo para que abram um pouquinho mais a torneira para a questão ambiental, né? Porque é ela que é a base da nossa vida no planeta. Se a questão ambiental funciona bem, tudo funciona bem. O desafio é nós podermos compatibilizar essas duas coisas, a presença do ser humano com suas atividades e o ambiente natural. Se a gente conseguir estabelecer uma linha mediana entre esses dois índices, nós podemos garantir que as espécies nativas vão sobreviver e nós também vamos sobreviver. Eu acho que a população como um todo pode se engajar na preservação do meio ambiente, principalmente através do conhecimento. Não comprar produtos que você sabe que estão vindo de áreas que foram desmatadas ou de produtores que são muito poluidores. Então, são pequenas coisas que às vezes a gente faz no dia a dia, mas que podem ajudar a preservação dessas áreas.